Pessoal, muito obrigado aí pela sua companhia. Seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco e você é muito bem-vindo a esse momento que vamos estar estudando essa série sobre as principais doutrinas da fé cristã. Nós estamos estudando as 10 doutrinas classificadas ali pela teologia sistemática, que começa em bibliologia e vai até escatologia. Hoje nós estamos na segunda doutrina, que se refere à teontologia, que é o estudo propriamente do ser de Deus. Aqui nós vamos entender sobre as características individuais do nosso Deus, que nós chamamos de atributos. Nós vamos falar sobre Deus se manifestando em uma triunidade. Nós vamos estudar essa doutrina que é tão complexa, tão difícil, mas que ela é bíblica e precisamos estar cientes de quem é o nosso Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eu convido você nesse momento, se você não é um inscrito, se inscrever, deixar o seu like, deixe o seu comentário aí também e divulgue ao maior número de pessoas possíveis para que a gente possa disseminar a palavra de Deus nessas doutrinas tão importantes para a nossa fé cristã. Se você tem alguma dúvida, você pode postar aqui a sua dúvida, faça-me uma pergunta, vou ter o maior prazer em te responder, tá ok? Então vamos ao nosso estudo sobre teontologia, vamos entender as particularidades dessa doutrina tão importante para a nossa vida e fé cristã. Como sabemos que Deus existe? Vamos tratar aqui inicialmente sobre a existência de Deus. Nós vamos estar também nos aprofundando sobre o conhecimento de Deus. Nós podemos realmente conhecer a Deus? E como podemos conhecer a Deus? O caráter de Deus também vai estar aqui em voga. Nós vamos estar estudando sobre os atributos de Deus. Nós classificamos eles como atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis, cabe uma pergunta aqui, como Deus é diferente de nós. E nós estudamos também sobre os atributos comunicáveis, perguntando-nos então como é que Deus se assemelha a nós. Afinal de contas, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Vamos falar também sobre Deus em 3 pessoas, na Trindade, como Deus pode ser 3 pessoas, mas um só Deus. E nós vamos falar sobre Deus como o Criador, né? Porque, como e quando Deus criou o universo, nós vamos entender as particularidades desse, o porquê, como e quando, né? Novamente, através da revelação de Deus, nós vamos entender aquilo que Ele quis que nós venhamos a entender para que possamos nos relacionar com Ele de uma maneira mais íntima. Nós vamos falar sobre a providência de Deus. Se Deus controla todas as coisas, como podem as nossas ações ter um significado real? E quais são os decretos de Deus para o universo e para a nossa vida? Isso realmente é um ponto fundamental para que a gente possa caminhar com Deus de uma maneira bem intensa, tranquila, em uma comunhão bem forte com Ele, o Todo-Poderoso, que nos fez justamente para andarmos com Ele, para termos comunhão com Ele e para glorificarmos a Ele enquanto aqui estiver. Vamos responder a primeira pergunta: quem é Deus? Nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que Deus é um Espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua origem, sustentação e fim. Depois você pode conferir nessas referências que aí estão dando base para a nossa definição de quem é Deus. Mas antes de tudo, nós precisamos responder a essa pergunta. Afinal, por que conhecer a Deus? Conhecer Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém. Veja bem, eu vou dar essa ênfase aqui, porque muita gente acha que a felicidade ou a melhor coisa que pode acontecer na vida da pessoa pode ser um casamento, ter filhos, ou realmente ter um emprego que pague muito para ele, para que ele possa viver numa casa de praia, sossegadamente, uma vida sem nenhuma preocupação, uma vida só de felicidade, o que não é possível, nós sabemos disso. Então a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é essa pessoa poder de fato e de verdade conhecer a esse Deus. Agora veja comigo o que disse Sigmund Freud. Ele disse: um homem que está livre da religião tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa. Karl Marx, por sua vez, ele disse: a religião é o ópio do povo. Esses 2 homens intelectuais que tanto influenciaram multidões no sentido acadêmico, eles que nasceram num berço judaico, eles que tinham tudo para ser um adorador do Deus único, verdadeiro, revelado ali para o povo de Israel, que até hoje mantém-se como um povo monoteísta, que adora um único Deus, eles, no entanto, se
rebelaram contra o seu Criador e disseram assim: o homem não precisa de Deus e o homem pode ser feliz sem a ideia de religião e sem a ideia de Deus. Mas nós vamos provar aqui que eles estão equivocados, estão completamente errados e que todos aqueles que pensam como eles estarão exatamente fadados ao mesmo erro, ao mesmo vazio espiritual que esses dois homens enfrentaram na vida, com certeza absoluta. A exemplo disso, eu quero citar a Suécia e veja essa reportagem. Lá quase não existe desemprego, a democracia é real, a justiça social, praticamente não há corrupção, é líder tecnológico de seu continente, o transporte é moderníssimo, o governo prioriza a educação, não há conflitos ou guerras. Nós temos na Suécia a maior parcela de pessoas não religiosas, sendo que cerca de 85% da população são ateus e agnósticos. Parece que aqueles dois pensadores, dentre tantos outros que pensam da mesma linha, que o homem não precisa de Deus, que quando esse homem tem certa estabilidade financeira, ela tem a segurança, a tranquilidade social, ela não precisa realmente dessa ideia de Deus para ter uma vida tranquila e agradável. Mas nós vamos provar que, apesar desses dados iniciais, estarem dizendo que de fato esses dois pensadores estavam com razão, que o homem só precisa de Deus quando está na miséria. Mas olha só o que nós temos aqui na super interessante. É nos lugares mais felizes que acontecem mais suicídios. Vai vendo aí. A gente sempre ouve falar por aí que países considerados de primeiro mundo, como Dinamarca, Suíça e Suécia, têm a melhor qualidade de vida no planeta. E que, por consequência, seus habitantes estão entre os mais satisfeitos do mundo. A parte estranha é que esses lugares felizes têm taxas bem altas de suicídios. E, epa, agora nós temos uma contradição. Como é que essas pessoas que dizem que não precisam de Deus, têm uma vida abastada, que têm tudo para serem satisfeitos, felizes em si mesmos, sem a ideia de Deus? Olha só o que acontece, as maiores taxas de suicídios estão exatamente nesses países. Outra reportagem, agora no site Terra, diz o seguinte: o uso de antidepressivos aumenta 1000% na Suécia. Os resultados mostram que existem fortes evidências de que os antidepressivos têm um papel-chave nas estratégias de tratamento da depressão. No mundo como um todo, a média de suicídios por cada 100 mil habitantes fica em torno de 15. Na Suécia, é de 18,7 1.500 suicídios por ano. A causa mais comum de morte no grupo de pessoas entre 15 e 44 anos, ou seja, pessoas no auge da juventude, com todo o vigor físico, que tinham tudo para serem pessoas realizadas, felizes, porque estão num país que oferece para toda a estabilidade social, econômica, e nós poderíamos dizer, então, consequência disso, emocional. É o contrário que está acontecendo. A W12 disse o seguinte: a coisa mais importante a seu respeito é aquilo que você sabe a respeito de Deus, o seu conhecimento de Deus. Isso é prova de que aquelas pessoas que estão dizendo que não precisam de Deus e que estão abastadas financeiramente, socialmente, vivendo num conforto de segurança, de boa educação, etc. e tal, elas estão tão vazias porque Deus não está presente, que aí vem aquele grande índice de pessoas causando danos à sua própria vida, vivendo uma vida de depressão, de ansiedade, uma vida vazia, sem sentido, e a única coisa que restam para eles é darem cabo da sua própria vida. Razões por que devemos conhecer a Deus, nós vamos estar baseando aqui no Norman Geisler, e ele vai dizer o seguinte: ideias têm consequências, as ideias que você tem a respeito de Deus são as que têm maiores consequências, evidentemente, para a sua vida. Não podemos conhecer o Deus verdadeiro a não ser que conheçamos a verdade a respeito de Deus. Por isso é tão importante estudarmos essas doutrinas, que todas elas vão falar acerca desse Deus e acerca de nós, acerca de quem é Deus, acerca de quem nós somos, o nosso destino e por que nós estamos aqui. Essas respostas que ao longo dos séculos os pensadores deste mundo tentam responder sem nenhum sucesso, a Bíblia nos dá de bandeja, tudo bem tranquilo ali, para que nós possamos saber de onde nós viemos, porque nós estamos aqui e para onde vamos.
Não podemos reconhecer falsos deuses a não ser que conheçamos o Deus verdadeiro. Claro, existem falsos deuses sim, e esses sim são invencionismos de homens que se afastaram de Deus e criaram para si os seus próprios deuses. Nós vamos nas Escrituras Sagradas e conhecemos o único e verdadeiro Deus a quem nós devemos servir e adorar com nossas vidas, nosso entendimento, com toda a nossa força. E tem mais outra verdade, não podemos nos conhecer a não ser que conheçamos verdadeiramente a Deus. Agora em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o nascer do sol, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva de primavera que rega a terra. Veja, conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. A nossa vida inteira aqui será uma jornada de aventura do descobrimento de quem é Deus através daquilo que ele tem revelado para nós. E o próprio Jesus Cristo afirma o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora vamos à próxima pergunta: como sabemos que Deus existe? Nós temos, primeiramente, o argumento ontológico, que é da causa da ideia de Deus, do ser de Deus, né? E nós vamos falar que o ser humano tem um senso interior de Deus. Esse é o argumento ontológico, em que em cada ser humano existe de fato essa ideia de que há um ser supremo, há um ser superior, há um ser que deu origem a todas as coisas. E podemos afirmar categoricamente que todo homem, mesmo que sufocada e vagamente, tem a ideia de um Deus infinito e perfeito. Em Atos 17, 21 ao versículo 23, Paulo fala ali que encontrou uma turma em Atenas em que eles adoravam vários deuses, tinham vários altares, inclusive tinha um altar que foi erguido ao Deus desconhecido. Ou seja, eles estavam tateando no escuro, tentando de alguma forma adorar a esse Deus que lá no coração, no íntimo, eles tinham uma certa compreensão de um ser superior. Então eles estavam atirando para todos os lados. E para não deixar ninguém de fora, ele diz ao Deus desconhecido. E justamente Paulo começa a pregar sobre esse Deus desconhecido, que na verdade é o único Deus, o verdadeiro, que deve ser adorado em espírito e em verdade. E vamos continuar agora falando sobre essa intuitividade ou crença universal que há na humanidade. Todo mundo, em todos os lugares, tem um sentido profundo interior que Deus existe. Essa crença é inata, já está no ser humano. Não é mero resultado de tradições, educação, raciocínio acurado e educado. Agora, em Romanos capítulo 1, Paulo diz o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, os seus corações insensatos se obscureceram. O que é que Paulo está dizendo? É que existe realmente essa ideia de Deus dentro do homem e ele não pode escapar disso. Agora vejam o que esses dois pensadores cristãos falaram sobre isso. Orígenes, ele diz o seguinte: os homens não seriam culpados se não tivessem em suas mentes noções comuns de moralidade, inatas e escritas em letras divinas. Calvino diz: os que julgam corretamente sempre concordarão em que há um indelével senso de divindade inscrito nas nossas mentes. Certo estudioso das culturas certamente diz: há selvagem sem Deus, em qualquer sentido apropriado da palavra, mas não há nenhum sem espírito. E o que ele está dizendo com isso? É muito claro que em todas as culturas, por mais distantes que estiveram da civilização entre aspas, essas culturas se encontrou alguma coisa direcionada para o que é espiritual. E de fato, um dos maiores sociólogos, ele disse o seguinte, Lévi-Strauss, ele disse: todas as culturas têm um mito da criação. Esse cidadão ateu, sociólogo, ele começou a estudar a fundo todas as culturas, as mais distantes, tá, as mais primitivas, com o único intento de descobrir que havia em determinada cultura algo que não fosse absolutamente ligado à espiritualidade. E para a surpresa dele, em todas as culturas, ele encontrou que cada uma delas tinha um mito sobre a criação,
ou eles tinham um espírito voltado àquilo que eles não podiam explicar, em uma adoração, crendo em espíritos, crendo realmente em seres que não são exatamente materiais. Se fossem ateus, eles não creriam absolutamente em nada que se referisse ao espírito, mas eles estavam crendo na existência de vida imaterial. Ou seja, ele teve que concluir o seguinte, no mínimo, que essas culturas, todas elas, tinham uma inclinação para adorar o desconhecido de alguma forma. E Augusto Sabatieri diz o seguinte: o homem é um ser religioso incurável. Então, o que podemos dizer que na vida do cristão, essa consciência interior de Deus é mais forte e distinta. Olha só o que nós temos em Romanos capítulo 15. Começamos por conhecer a Deus como nosso Pai amoroso. Essa é a ideia que nós temos de Deus. Não é um ser distante, não é um Criador que está completamente alheio à nossa vida, mas nós o temos como Pai amoroso, alguém que cuida, alguém que está perto. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16, depois você confere nas referências. Passamos a conhecer que Jesus Cristo vive em nossos corações. Agora esse Deus passou a ser para nós mais íntimo, pessoal, com quem nós podemos ter verdadeiro relacionamento, com quem nós podemos conversar, com quem nós podemos dialogar. Nós ouvimos Deus falando conosco, talvez não audivelmente, mas a sua palavra fala conosco, a natureza fala conosco, o próprio ser humano fala conosco, a nossa consciência atesta que de fato Deus existe. Então, para nós, os cristãos, nós estamos realmente envolvidos nessa ideia concreta, genuína, verdadeira, em que Deus está realmente conosco. Muitas e muitas vezes nós podemos meio que abraçar e ser abraçados pelo Espírito Santo, por Deus o Pai, por Jesus Cristo, a quem nós nunca vimos, mas Ele é presente em nossas vidas. Isso só pode ser explicado através de uma ação do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Como sabemos que Deus existe? Essa é a próxima lição. Na próxima aula nós vamos estar respondendo essa pergunta: como sabemos que Deus existe? Que Deus continue te abençoando. Não esqueça, se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário e divulgue para as outras pessoas esses estudos. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.